Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E os assuntos da semana são mansão, humor e frescura. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí do Flávio Bolsonaro e a compra da mansão dele. Eu vou pedir a você que abstraia todos os fatos anteriores a isso, as investigações sobre o senador quando ele era deputado, e vamos partir do zero para fazer uma análise o mais isenta possível. Essa mansão, ela custa em torno de US$ 1 milhão, mais do que US$ 1 milhão. Então é uma mansão para milionários. O Flávio, que era deputado, sempre foi um político profissional, tinha um pequeno negócio, uma franquia de chocolates lá no Barra Shopping, e tinha um apartamento na Barra que ele declarou que vendeu essas duas propriedades, vamos dizer assim, a pessoa jurídica, a loja e o seu imóvel, e deu como sinal e financiou o restante num banco por 360 meses, ou seja, 30 anos. Até aí, tudo bem, compra extremamente legal, pegou um valor de entrada, financiou, conseguiu um financiamento, mas aí vamos lá para as entrelinhas da coisa que parece um negócio legítimo. Primeiro, o valor da prestação é em torno de R$ 21 mil. O salário líquido do senador é de R$ 26 mil. É lógico que com R$ 5 mil qualquer brasileiro pode viver dignamente, mas com certeza não dá para viver num condomínio fechado, dentro de uma mansão com quase 2 mil metros quadrados, né, com as despesas que vão inerentes, né, IPTU, luz, água, etc. São várias despesas que tem ali. E fora isso, né, o senador tem família, a mulher trabalha, tem um salário, segundo declarado, bom também, mas tem o colégio dos filhos, tem o padrão de vida, tem o mercado, tem toda uma, vamos dizer assim, tem todo um padrão, né, estabelecido. Parece que a esposa também gosta de viajar para o exterior todo ano, eles gostam de passear, então a gente fica vendo assim, né, a conta não fecha. Agora, qual será o verdadeiro salário do senador? Porque logo quando essa notícia saiu, né, ele já pediu o reforço da segurança do Senado, foi para lá. Será que os empregados que trabalham são cargos nomeados do senador que vão para lá trabalhar? Bom, o senador ele não paga plano de saúde nem para ele nem para a família. Aliás, ele não paga nunca mais na vida, porque é um plano vitalício estendido à família inteira e sem limites, é reembolso total de despesa. Teve senador que inclusive implantou cabelo, fez tratamento estético dentário, tudo dentro do plano de saúde dos senadores. O que nós temos mais aí? Será que ele tem um auxílio moradia? Os veículos são os veículos que ele usa? Então, na verdade, o salário do senador não é R$ 26 mil. Então, dentro desse panorama todo, e eu acho que aí o brasileiro tem que se questionar e tem que começar a perguntar sobre o assunto, por que nossos políticos se tornam milionários? Eu digo assim, políticos profissionais, porque um empresário que já é bem sucedido, já é um cara milionário que resolve ir para a política, é óbvio que ele vai continuar com o dinheiro dele, os negócios, a empresa de repente funciona até sem ele, ele faz parte, é membro do conselho apenas, ele estruturou a empresa para funcionar. Então ele tem os funcionários, os empregados, os executivos que tocam a empresa, então ele pode se dar o luxo de dedicar seu tempo à política ou outro negócio qualquer, a filantropia, outro qualquer coisa, como a gente vê por aí. Mas o político profissional, como é que ele faz isso? Qual é a ginástica que ele faz para se tornar milionário? E ele abre uma empresa, mas peraí, se ele abre uma empresa, ele não se dedica a senador, porque porra, o cara que está abrindo uma empresa, e todo empresário sabe, é quase uma dedicação integral. Como é que ele vai compatibilizar as duas coisas e ainda ganhar dinheiro para se tornar um milionário? Tem que ser uma pessoa fenomenal. E a gente vê que não tem esses fenômenos, não existem, né? Eles só existem através de tráfico de influências, contratos superfaturados e outras coisitas que a gente vê por aí na política. Então essa é a minha observação sobre o que está acontecendo e eu acho que vale uma reflexão para todo brasileiro. O Flávio espera ficar lá em Brasília durante muito tempo, pelo financiamento que ele fez de 30 anos, não se depender de mim. Eu acho que ele fica lá até 2026 e depois ele
se quiser ficar lá, vai ter que ser pelos seus próprios méritos. Com relação ao humor, eu tenho que achar muito engraçado quando um órgão oficial, né, e no caso ali o próprio parlamento, através de um dos seus órgãos internos, pede a prisão de um humorista por uma piada mal feita, uma piada agressiva. Isso mostra e demonstra bem para onde a gente vai e para onde a gente está caminhando a nossa liberdade de expressão. A lei já não serve para nada. As pessoas que se sentem ofendidas poderiam muito bem entrar lá com calúnia, difamação, ou seja lá o que for, mas, na verdade, o que está se fazendo hoje é que essas pessoas, elas, né, os parlamentares, ministros do Supremo e demais outras autoridades, elas se confundem com a instituição. Então, você criticá-las, você, na verdade, está criticando a instituição. Isso lembra muito a filosofia de Luís XV, o Rei Sol, que ele falava, o Estado sou eu. Então essas pessoas se acham o Estado. Então quando você as critica, principalmente ministros do Supremo, você está criticando o Estado. Já os ministros ficam fazendo lives aí pela internet para fazer comentários políticos e tentar influir na política, tentar fazer um ativismo judicial ao invés de julgar processos e fazer as garantias das leis, né? Papéis completamente invertidos, o que a gente vê que, na verdade, não é a instituição que está errada. O Supremo é fundamental para a República, para a democracia, mas, na verdade, os ministros que lá estão são completamente desqualificados para a função e falta coragem dos senadores de aceitar os pedidos que estão lá para análise exatamente dessas atitudes que os desqualificam. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar. Enquanto isso, vamos prendendo humorista, jornalista, deputado que não se enquadra no grupinho e quem sabe o próximo serei eu, um youtuber desconhecido, né? Bom, com relação à frescura, eu acho interessante, né, essas falas do presidente, que o presidente realmente é muito rude na fala. Ele, às vezes, até é tosco na forma de falar. Eu tenho várias críticas ao presidente durante essa pandemia, uma delas, inclusive, foi manter uma polarização completamente desnecessária, que um lado ia para a vacina, ele ia para o tratamento precoce, na minha opinião. Nós estamos numa guerra, e numa guerra a gente usa todas as armas que estão à disposição, e ele por várias vezes desfez da vacina, isso é público. Depois, obviamente, ele reconheceu o erro, que isso é uma virtude, inclusive, do presidente, mas ele cria tensões desnecessárias. Mas isso é o presidente Bolsonaro. E essa semana, pronunciamento, né, esse último pronunciamento que ele fez aos agricultores, em que ele disse, pô, tá na hora de acabar com a frescura mesmo, acabar com o mimimi. Tudo foi feito, foi possível, todos erraram nisso, todos estamos trabalhando para sair desse buraco. E aí eu faço uma analogia ao Titanic. Alguém lembra do nome do capitão do navio, desse navio que naufragou, famoso aí, que virou filme, mas alguém se lembra? Não, todo mundo se lembra que ele naufragou. Alguns sabem que ele naufragou porque bateu no iceberg. Agora nós batemos no iceberg. A primeira medida que foi feita é que parte da tripulação arrancou os poderes do comandante de dar ordens dentro do navio. Aí parte da tripulação está brigando, enquanto uns trancam os passageiros nas cabines, dizendo, olha, a gente, quando tiver barco para todo mundo, vocês podem sair da cabine. Tem lá uns falando que, pô, você deve ir para o bote, outros que você deve ir nadando, ninguém se entende nesse barco e todos buscam um culpado, querem apontar um culpado. A verdade é que há vários erros ali, vários erros foram cometidos, não só nesse barco, mas em todas as embarcações que navegam pelo mundo. Nós vimos aqui erro de toda a tripulação, né? Todos cometeram erros em algum momento, mas o Estado em si fez aquilo que era possível. Houve um esforço muito grande e com todo tipo de reparo. Inclusive foi feito um auxílio emergencial, né, que ajudou a tapar um pouco o buraco.
e as pessoas estão trabalhando, tem vários médicos aí que se juntaram em grupo e começaram a fazer pesquisa dos tratamentos precoces, que virou também um tabu, sendo que é uma retórica completamente infantil e idiota, porque todo mundo que passa um pouco mal, está com algum sintoma e procura um posto de saúde, um hospital, ele recebe um kit de algum remédio, algum medicamento, cada prefeitura, cada lugar fez o seu kit, e a pessoa vai para casa e é medicado, não espera o quadro piorar, isso nunca vi isso, não, você vai para casa, toma um Doril e se teu quadro piorar, você volta aqui, isso nunca existiu, né? No Brasil se aplica, em qualquer lugar do mundo se tenta, né? A pessoa está doente, para quem está doente a vacina não presta, vacina exatamente é um preventivo e é muito importante. E só não avançou porque realmente haviam problemas, inclusive problemas de contrato, vários tipos de problema. Então, na verdade, o que está se buscando, a culpa não é do iceberg, que seria o vírus, né? E nessa declaração o presidente falou uma coisa certa, para a imprensa ele sempre foi o vírus. Ele foi o vírus antes dele assumir. O vírus, inclusive, como disse Jane Fonda, que foi a menos hipócrita das pessoas que, vamos dizer assim, estão aí no mundo e querendo impor o seu ideário, ela falou que o vírus foi um presente de Deus. O próprio Lula falou que graças a Deus veio esse vírus. Então são essas pessoas, né, que são aquelas que são empáticas, que estão defendendo a sociedade, esse tipo de segmento, né, que se avora assim como os defensores do bem e da causa da humanidade, são os que estão querendo realmente arrumar um culpado dessa crise toda, que na verdade todos têm culpa. As pessoas têm a liberdade, a responsabilidade de assumir determinados comportamentos, deveriam ter mais zelo pela sua própria saúde, a grande maioria da população tem isso, aí querem que o Estado seja mais restritivo, né? E essas pessoas que clamam por restrições são aquelas que se acham exceção, né? Porque elas podem de vez em quando estar reunidas com a família, elas podem de vez em quando ir para Miami e não usar máscara, elas podem ir de vez em quando para o Maracanã com o filho e assistir um jogo, elas de vez em quando elas podem ter essa exceção, porque no resto da população resta a elas trabalhar e se trancar em casa e não tem direito de mais nada, quer dizer, e se você sair na rua ainda querem te espancar. Então esse que é o tipo de negócio que nós estamos vivendo nesse momento. E está na hora, realmente, aí a fala do presidente, eu aconselho que todos assistam a fala na íntegra, porque muita coisa, a imprensa ela gosta de pegar, pinçar da fala do presidente, aquelas coisas mais toscas, né? Mas, na verdade, a fala do presidente é muito consistente. A forma de falar pode ser rude, mas isso é uma característica, inclusive, do próprio segmento ao qual ele faz parte, que são os militares, que não tem muita frescura mesmo. Então ele fala de uma forma mais rude, mas ele não é hipócrita. Então assistam, aconselho a todos a assistirem a nova declaração dele na íntegra e tirarem suas próprias conclusões. A verdade é que se nós não nos unirmos para seguir em frente nessa travessia que vai até o final do ano, que é o tempo que as vacinas vão levar para chegar, vai ser uma travessia muito difícil, muito complicada, cansativa e exaustiva. Então, cabe a todos assumir o comando dessa nau, né? Não ser uma nau de insensatos, e sim de pessoas que tenham equilíbrio e parcimônia e mais empatia, amor ao próximo e solidariedade. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.